Muito boa tarde, cidade querida, cidade amada por Deus, Santa Cruz da Venerada. Sejam todos bem-vindos em mais um programa A Voz da Profecia. A paz e a graça sejam com você, com sua família, com todos. Que aqui estamos começando mais um programa idealizado pela Igreja Adventista do Sétimo Dia, feito especialmente para você, para lhe trazer esclarecimento sobre a Palavra de Deus. Hoje nós vamos dar continuidade ao capítulo 7 do livro de 1 Coríntios, a partir do versículo 32 em diante, para nós encerrarmos esse capítulo. E também vamos adentrar no capítulo 8 de 1 Coríntios. Então, abra sua Bíblia, abra seus olhos, abra seu coração para o que Deus tem para falar com você. Muito boa tarde, Evandro. Como é que você está? Olá, boa tarde Santa Cruz, boa tarde a todos, boa tarde Leila. Mais um programa estamos iniciando, estou bem na paz do Senhor. Estou feliz porque vamos iniciar mais um estudo. Estou alegre por perceber de que a mensagem está sendo espalhada, de que as pessoas aos poucos estão ouvindo a mensagem de Deus. E falando de ouvir, convido nossos irmãos a pesquisar no YouTube, no caso, Novo Tempo Santa Cruz. Lá no site do YouTube, no canal, tem todos os programas anteriores para você ouvir, certo? E na descrição de cada vídeo tem os nossos contatos para você mandar uma mensagem, mandar uma música, um pedido de oração, qualquer coisa, estamos disponíveis para estar junto com vocês. Vamos estudar, um tema sobre comidas sacrificadas aos ídolos, no capítulo 8. Olha, hoje tem muita coisa para a gente aprender, para estudarmos. Eu fico feliz em saber de que a palavra de Deus vai entrar nos nossos ouvidos, Mas falando nisso também, Leila, a gente sempre começa com um louvor, sempre começa com a mensagem musical, porque a mensagem musical prepara o nosso coração para aprendermos melhor da palavra de Deus, não é isso? Exatamente, e a música que nós vamos ouvir agora é falando sobre o poder de Deus, que Deus é o Todo-Poderoso, que nenhum ídolo pode entrar na sua vida, que o único que deve ser adorado é Deus, porque Ele é poderoso. Então nós vamos ouvir essa música e voltamos já já. Também veremos um resumo do capítulo 8 também, que daqui a pouquinho a gente volta. Supremo
Esta é a voz da profecia. Você já ouviu falar no conceito aparência do mal? Ele se refere a ações que podem ser mal interpretadas e por isso devem ser evitadas. A título de exemplo, certa vez ouvi falar da história de um homem casado que saiu à noite de um motel com uma mulher que não era sua esposa dentro de seu carro. Ele afirmou que, como trabalhava de eletricista, foi chamado por ela para consertar um problema elétrico em um dos quartos do estabelecimento e, como já estava tarde da noite, decidiu dar carona a ela. Porém, ainda que ele estivesse falando a verdade, o horário, o local e a companhia que estava com ele criaram uma cena que o comprometeu e geraram muito mal-estar em seu casamento. A Bíblia adverte em diversas partes para que os cristãos sejam sábios e evitem qualquer comportamento que traga prejuízo ao serem mal interpretados. Na primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios, ele abordou um assunto delicado para sua época. Naqueles tempos, nos mercados da cidade, era comum serem vendidas carnes que haviam sido oferecidas a ídolos. Na igreja, alguns membros não se sentiam confortáveis em comer tais carnes e se escandalizavam quando viam outros cristãos se alimentando delas. Neste contexto, Paulo dirige o seguinte conselho registrado no capítulo 8, verso 13. E por isso, se a comida serve de escândalo a meu irmão, nunca mais comerei carne, para que não venha escandalizá-lo. Paulo não entra no mérito de falar se tal atitude era certa ou errada. Para ele, o fato de trazer escândalo já era motivo suficiente para ser evitado. É como se Paulo declarasse: não importa se é certo ou errado, o importante é que tem alguém sofrendo por causa desse comportamento. Então, evite-o. Tal atitude vai na contramão do egoísmo, pois ela descentraliza o eu e foca sua atenção no outro. E sabe, se existe algo que eu já aprendi na minha vida, é que muitas vezes é melhor sair como errado na história, mas manter a paz no relacionamento, do que brigar para estar certo, mas no fim deixar pessoas magoadas pela minha necessidade de sempre estar com a razão. Muito bem, já estamos de volta com o nosso programa. Você ouviu aí que Deus é o poderoso Rei do Universo. E vimos aí uma prévia do que nós vamos estudar no capítulo 8 de 1 Coríntios. Mas, antes de nós adentrarmos na leitura, convido a você a baixar a sua cabeça para nós assim orarmos. Nós temos que falar com o nosso Deus para assim compreender a sua palavra. Vamos orar? Senhor nosso Deus, querido Pai, bondoso Senhor, mais uma vez te agradecemos por essa oportunidade. Obrigado por nos dar a tua palavra como guia espiritual na nossa vida. Por favor, ajude com que nós coloquemos em prática tudo aquilo que aprendemos. E que Santa Cruz seja abençoada por ti, que essa cidade seja iluminada pelo teu conhecimento e que teus filhos abram a porta do coração para te aceitar e te obedecer. Nos use e nos capacite neste momento. Te oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos lá? Só fazendo uma breve recapitulação do capítulo 7 da semana anterior, onde nós falamos sobre as respostas e as perguntas sobre o casamento. Paulo dá os conselhos a mandado de Deus e outros dele também, em que o casamento é sim para sempre, que Deus não aprova o divórcio, salvo se ainda se houver relações sexuais ilícitas e se caso o cônjuge queira perdoar, tá? Mas o fato é que Deus pede para fugir da imoralidade, que cada pessoa deve ter o seu próprio cônjuge, que Deus também abomina o adultério. Deve-se ter também a estabilidade na família, que Deus pede também que os que são solteiros, se quiserem permanecer solteiros, permaneçam, não está pecando. Mas se quiser casar, também não está pecando. Agora, Paulo também dá o conselho que gostaria de poupar de tais situações, porque tem pessoas que têm o dom de ser casado, mas também tem pessoas que têm o dom de ser solteiro. E ninguém peca em relação a isso, contanto que se mantenha na pureza, que não cometa imoralidade sexual, tá? A partir do versículo 25, nós vemos alguns problemas com respeito ao casamento em tempos de tribulação. Naquela época, a igreja de Corinto passava por alguns períodos de perseguições. Roma estava passando por um período muito conturbado e algumas pessoas ainda queriam estar casando, estarem entrando no relacionamento. Paulo disse que poderia casar, mas que ele disse: eu mesmo gostaria de poupá-los de tal sofrimento, tá?
Não que o casamento seja ruim, viu, gente? É as circunstâncias que muitas vezes não são a favor. Casar é um compromisso, é uma responsabilidade e que deve ser para sempre, tá bom? Agora nós vamos continuar, que nós paramos no versículo 31, vamos agora do versículo 32, continuando os conselhos de Paulo e os mandados de Deus também. Como eu havia dito, ele disse que gostaria de poupar certas preocupações. E é assim que ele começa no versículo 32. Leia comigo aí juntamente na sua Bíblia, que diz assim: gostaria de vê-los livres de preocupações. O homem que não é casado preocupa-se com as coisas do Senhor, em como agradar ao Senhor. Mas o homem casado preocupa-se com as coisas deste mundo, em como agradar a sua mulher. E está dividido. Tanto a mulher não casada como a virgem preocupa-se com as coisas do Senhor para serem santas no corpo e no espírito. Mas a casada preocupa-se com as coisas deste mundo, em como agradar o seu marido. Estou dizendo isso para o próprio bem de vocês, não para lhe impor restrições, mas para que vocês possam viver de maneira correta, em plena consagração ao Senhor. Só uma breve pausa aqui. Então Paulo está dizendo, olha, eu gostaria de poupar vocês de algumas preocupações. Gente, casamento é bom? Eu não sou casada, mas a Bíblia diz que o casamento é bom, Deus instituiu. Mas vamos parar para pensar quais são as implicações que é para estar casado. Nos tempos de hoje, como estão as condições? Você, por exemplo, que vai casar, que está namorando. Quem namora, planeja noivar. Quem noiva, planeja casar. E aí? Tem que ter estabilidade financeira, estabilidade emocional, responsabilidade. Se a outra pessoa já tem filho, se não tem. Então, é uma série de coisas que estão em jogo para você ter paz, ter tranquilidade no seu relacionamento, tá? Então, o homem que ele não é casado, o solteiro, ele está mais envolvido nas coisas da igreja, nas coisas do Senhor. Já o casado, ele está mais envolvido nas coisas da família. Nem uma coisa e nem outra está errada, viu, gente? É a questão de decisão de cada um. Mas a mulher também, da mesma forma que é casada, ela se preocupa mais com as coisas do Senhor, cuidar do marido, cuidar dos filhos. Já a solteira, ela se envolve mais nas coisas de Deus, ela viaja mais para pregar, enfim, ela tem suas funções, tá? Então, ele disse no versículo 35, eu estou dizendo isso, gente, é para o bem de vocês. Não é que ele está impondo restrição, não é que ele está impedindo de você casar, mas é que ele diz para que vocês possam viver de maneira correta e viver em paz, estando solteiro ou estando casado. Bom, olhando aqui uma coisa interessante, é que logo no verso 32, que acabamos de ler, fala: gostaria de vê-los livres de preocupação. Paulo entende e sabe que o casamento é de Deus, é abençoado, foi estabelecido por Deus, mas pode haver algumas preocupações em determinados relacionamentos, em determinados casais, e ele queria livrar os casais de ter esses problemas, dificuldade. Hoje em dia a gente sabe que muitos casais brigam por finanças, por causa dos filhos, trabalho, etc. Qualquer coisa. Hoje em dia acontece muito isso, mas ele faz o seguinte, olha, eu quero que o casal não tenha nenhum problema, nenhuma briga, seja feliz 25 horas por dia, sabe? O tempo todo feliz. Mas ele diz o seguinte, ó, no verso 32, olha, o homem que não é casado preocupa-se com as coisas do Senhor. Ele está dizendo o seguinte, ó, aquele que é solteiro, é melhor fazer as coisas do Senhor de acordo com o verso 1. Ele fala que se você está solteiro, está bem solteiro, continue-se dedicando às coisas do Senhor, pregando o evangelho, dando estudo bíblico, a seus afazeres, continue assim. Mas já no verso 33 ele fala, mas o que é casado preocupa-se com as coisas deste mundo. Aqui, quando fala coisas deste mundo, ele não está falando sobre se preocupar com guerra, com política, com outros tipos de coisa. Não. Quando se fala que coisas deste mundo, é coisas fora do casamento, mas para agradar a mulher. No sentido que, eu tenho que comprar um buquê de flores, por exemplo, um ursinho de pelúcia.
essas coisas, né, que são deste mundo, mas não totalmente do mundo pecaminosa, por assim dizer. É isso que está dizendo. Aí no verso 34 e no verso 35 ele faz a mesma comparação, que só que agora com a mulher. Então a mulher solteira, então continue se preocupando com as coisas do Senhor. E a mulher casada continue preocupando-se com as coisas de como agradar o seu marido. Mas, em ambos os casos, casado ou solteiro, todo mundo dedicando ao Senhor. Todo mundo fazendo a obra do Senhor. Que é o mais importante, né? Buscando ao Senhor, as outras coisas entram em equilíbrio, tanto para quem é casado como para quem é solteiro. E aí vamos finalizar agora do versículo 36 até o 40. Vamos lá, o que Paulo diz agora, ó. Se alguém acha que está agindo de forma indevida diante da virgem de quem está noivo, que ela está passando da idade, achando que deve se casar, faça como achar melhor. Com isso não peca. Casem-se. Contudo, o homem que decidiu firmemente em seu coração que não se sente obrigado, mas tem controle sobre a sua própria vontade, e decidiu não se casar com a virgem, esse também faz bem. Assim, aquele que se casa com a virgem faz bem, mas aquele que não se casa faz melhor. A mulher está ligada ao seu marido enquanto ele viver, mas se o marido morrer, ela estará livre para se casar com quem quiser, contanto que ele pertença ao Senhor. Em meu parecer, ela será mais feliz se permanecer como está, e penso que também tenho o Espírito de Deus. E aqui finalizamos. Então Paulo está dizendo no versículo 36, se alguém acha que está agindo de uma forma indevida diante de uma virgem, ou seja, você está noivo com sua noiva, tá? E você acha que já está passando do tempo de casar, aí vem os desejos da carne, tá ardendo em desejo como a gente já viu, achando que deve casar. Se você acha que é melhor casar, então case, você já está noivo, melhor do que ficar ardendo em desejo, né? Ou fazer alguma coisa indevida com sua noiva. Então ele disse, com isso, você não peca se você casar, tá bom? E aí no versículo 37 ele diz, se o homem decidir firmemente em seu coração, ele também não se sente obrigado, mas ele tem controle sobre sua própria vontade, e ele decidiu não casar com a virgem, também faz bem. Ele pensa, poxa, eu estou aqui solteiro, consigo me controlar, eu tenho controle sobre minha própria vontade, estou trabalhando para Jesus, prefiro não casar, não mexer com nenhuma virgem, não mexer com nenhuma moça, então vou ficar solteiro. E ele disse, você faz bem. E assim que aquele que se casa também com a virgem, também. Então ele está dizendo que se você se casa com a virgem, faz bem. Agora se você não se casar, também faz bem. Gente, agora eu não estou especificando aqui se é questão de virgindade, de ser donzela ou não. Hoje em dia, né, a gente sabe que não importa essa questão de ser virgem ou não, mas a questão de pureza, de se você está se guardando para Jesus. Que muitas pessoas aceitam a Jesus e já tiveram algum tipo de relação sexual. Então já não são, entre aspas, virgens, né, porque teve relação sexual. Mas é uma pessoa pura, é uma pessoa que procura Jesus, que faz as coisas de Jesus, tá? Então, se você quer permanecer assim, só trabalhando para Jesus, se manter puro, se manter pura, faz muito bem. Mas se quer casar, também não peca. Você também está livre. Agora, ele também dá um último conselho. Agora, se você está ligada ao seu marido enquanto ela viver, e isso é vice-versa, viu, gente? Você está ligado ao seu cônjuge enquanto vocês viverem. Mas vai que seu marido morre, a sua esposa morre, você está livre para casar com quem quiser, tá? Ou seja, você tem total liberdade para casar se você é viúvo ou viúva. Agora, ele dá um último conselho, como ele disse no versículo 40. Mas, na minha opinião, no meu parecer, você vai ser mais feliz se permanecer como está. Ele disse, eu tenho certeza que eu estou falando porque eu tenho o Espírito de Deus. Mas não é uma restrição, é um conselho, tá? Então, Paulo aconselha. Tá viúvo, quer casar de novo? Tá viúva, quer casar de novo? Casa. Mas se você quer ficar solteiro, quer continuar a sua viuvez, fica também, que não há nenhum problema. E ele fala que se está viúva ou viúvo, que encontre alguém que pertença ao Senhor, né? O verso 39. Não pode casar com qualquer um, viu, gente? Tem que olhar direitinho se a pessoa é de Jesus, né?
Aqui a gente pode dar uma vírgulazinha pequena ali sobre o jugo desigual, não é? Isso, porque quando se casa com uma pessoa que não tem a mesma fé que você, gente, vai ter problemas. Não é que eu estou profetizando nada disso, é porque a Bíblia assim ensina. Como é que você vai andar junto com a pessoa se vocês não estiverem como um acordo? Você quer ir para a direita, ele quer ir para a esquerda. Você quer guardar o sábado, outra pessoa quer guardar o domingo, tá? Você acredita na ressurreição dos mortos quando Jesus voltar, o outro acredita na reencarnação. Então, entendendo que a mesma fé é o caminho mais correto para você ter uma relação com alguém. Quer ter um relacionamento que seja da mesma fé, que seja cristão. É melhor que seja cada um tendo o seu próprio entendimento da Bíblia, tá bom? Mesma fé. Então o caminho é muito mais tranquilo. O que eu acho aqui, o que eu vejo, né, no cotidiano hoje em dia, é que os jovens hoje em dia, as pessoas pensam, pureza, que nada, isso é besteira, tem que fazer logo antes, o quanto mais cedo. A sociedade diz isso, né? A gente vê isso. Algumas pessoas até usam o termo assim, não, tem que fazer tipo um test drive, tem que ver, tem que saber como é. Algumas pessoas já me disseram assim, mas Lélia, como é que eu vou casar com a pessoa se eu nunca nem experimentei? Vai que essa pessoa não é boa de cama, vai que essa pessoa não tem um corpo bonito e isso, aquilo outro. Gente, isso é irrelevante para o real sentido do que é um casamento. Com certeza, porque o ideal bíblico é que os dois se casem virgem. Esse é o princípio bíblico. Então aqui, para resumir, de uma forma bem geral, do verso 36 ao verso 38, né, lendo um comentário aqui que vai resumir muito, diz o seguinte, o verso 36, se alguém acha que não está tratando sua filha como é devido e que ela está numa idade madura, pelo que ele se sente obrigado a casá-lo, faça como achar melhor. Com isso não peca. Deve permitir que se case. O verso 37. Contudo, o que se mantém firme no seu propósito e não é dominado pelos seus impulsos, mas domina sua própria vontade e resolveu manter a sua filha solteira, este também faz bem. Olha o verso 38, Liló. De modo que aquele que dá sua filha em casamento faz bem, mas o que não dá a sua filha em casamento faz melhor. Porque Paulo diz, olha, é melhor você ficar solteira para Deus, solteiro para Deus. Mas não aguenta, está inflamado, ardendo em desejo, de acordo com o verso 9, se case. Mas à medida que se casa, né, se tornam um só, de acordo com Gênesis capítulo 2, ali na criação, por exemplo, você pode perceber que o conselho principal aqui que nós damos é o verso 5, que fala, não se recusem um ao outro, exceto por mútuo consentimento. E durante um certo tempo, olha só, para que se dediquem à oração. Paulo diz que é importante o casal manter a oração. Acorda orando, dorme orando, almoça orando o tempo todo, um casal de Jesus. Aí depois ele fala, depois se unam de novo em relação, para que Satanás não os tente por não terem domínio próprio. Então a Bíblia diz, olha, casam-se, mantenham a oração e continue tendo relacionamentos sexuais, amorosos, carinhos de todos os tipos o tempo todo, para que o inimigo não tente o seu casamento e destrua o seu casamento. É por isso que muitas pessoas dizem, meu casamento está fraco, eu não amo minha esposa, não amo meu marido, né, aquela coisa. Por quê? Porque ele não está tendo a chama do amor que era no começo. Então é preciso manter essa chama do amor constantemente aceso, porque vem o inimigo e pode acabar, e o que o inimigo mais quer é destruir as famílias. Enfim, você quer ser feliz estando solteiro, estando solteira, casado ou casada, busque a Jesus, que ele resolve todas essas questões. Caro ouvinte, nós vamos entrar agora num assunto que não tem nada a ver com casamento, mas é uma questão importante na época da igreja de Corinto. O que alguns irmãos estavam escandalizados, outros não. O que aconteceu no capítulo 8? É o que nós vamos estudar agora. Então convido você, agora no capítulo 8 de 1 Coríntios, a ver os primeiros versos sobre isso. São só 13 versos, então a gente vai dividir direitinho para que você entenda. Vamos lá? Acompanhe comigo a leitura que diz:
Com respeito aos alimentos sacrificados aos ídolos, sabemos que todos temos o conhecimento. O conhecimento traz orgulho, mas o amor edifica. Quem pensa conhecer alguma coisa, ainda não conhece como deveria. Mas quem ama a Deus, está conhecido por Deus. Portanto, em relação ao alimento sacrificado aos ídolos, sabemos que o ídolo não significa nada no mundo e que só existe um Deus. Pois, mesmo que haja os chamados deuses, quer no céu, quer na terra, como de fato há muitos deuses e muitos senhores, para nós, porém, há um único Deus, o Pai, de quem vêm todas as coisas e para quem vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem vieram todas as coisas e por meio de quem vivemos, tá? Contudo, nem todos têm esse conhecimento. Alguns ainda, habituados com os ídolos, comem esse alimento como se fosse um sacrifício idólatra, e como a consciência deles é fraca, fica contaminada. Vamos dar uma paradinha aqui, né, Wanda? Vamos dar uma explicadinha melhor sobre essa questão. Gente, idolatria é pecado. Ídolos é pecado. É você colocar qualquer coisa no lugar da adoração a Deus. Por isso que a música no início diz que Deus é o Todo-Poderoso e Ele é o único que deve ser adorado. Aí aqui Paulo já estava dando então as orientações para os irmãos de Corinto em relação aos alimentos sacrificados. E existia alguns irmãos, algumas pessoas, não irmãos da igreja, mas outras pessoas, elas estavam sacrificando as suas comidas, oferecendo a ídolos. Por exemplo, pegava um animalzinho, ali fazia a oração a esse Deus pagão, e a oração, eles assavam, coziam, ou qualquer tipo de forma que fazia o cozimento, e aí eles comiam. Então, existia isso, mas eles sacrificavam isso, ou seja, oferecendo para ídolos. E aí ele disse, então, com respeito a esses alimentos sacrificados a ídolos, é melhor vocês terem alguns conhecimentos. Todos temos. Alguns trazem orgulho disso, outros também não sabem direito. Mas o que ele está querendo dizer, olha, com amor eu vou explicar para vocês o que é devido. Então, se você pensa que já conhece alguma coisa, você não sabe de nada ainda. Paulo está dizendo, então a gente nunca sabe nada, né? A gente está sempre aprendendo. Mas o que Paulo está querendo dizer é o seguinte, ó, quem ama a Deus, esse é conhecido por Deus. Então ele já está dizendo aqui do primeiro mandamento, não deve ter Deus, nenhum outro Deus acima do nosso Deus. Diante de Deus não se deve ter nenhum outro tipo de Deus ou idolatria, tá? Aí ele disse no versículo 4, em relação ao alimento sacrificado a esses ídolos, aí ele disse, ó, gente, esses ídolos não significam nada. No mundo, o que existe é somente um Deus. Esses ídolos, muitas vezes, eram estátuas de pau, de pedra, de gesso, de cimento, não importa. Tinham algum formato humano, outros não tinham. E aí eles ofereciam essas coisas para esses deuses, que não veem, não comem, não falam, não se mexem. Então é isso que Paulo está dizendo, né? A gente deixa de adorar, ele diz, vocês estão deixando de adorar a Deus, que é o Deus vivo, para adorar estátuas. Hoje nós vemos que existem muitas por aí, não é? Então Paulo estava dizendo que as pessoas faziam isso. Ele disse, olha, vocês têm que entender que nós temos um único Deus e que esses ídolos não significam nada. Lembrando aqui que a gente estudou lá bem atrás, a gente estudou as viagens de Paulo, né? Paulo ele passou por Corinto e ele escreveu essas cartas aqui, mas há uma ocasião aqui, por exemplo, ele estava ali em Atenas, por exemplo, em Roma, e ele viu que as pessoas de lá tinham culto, ação a Deus Apolo, a Deus Ártemis, Zeus, entre outros. E o alimento aqui sacrificado, né, eles pegavam uma espécie de passarinho, um boi, um cordeiro, algum animal, ia lá no templo desses deuses pagãos e ofereciam esses sacrifícios. Cortavam-se o pescoço e pegavam o sangue do animal e jogava lá na cortina, num pano, não sei. Era feito sacrifícios realmente de animais a esses outros deuses. Então a carne desse animal era pego
e muitas vezes levado para a feira mesmo, para muitas pessoas comprar e comer. Então essa aqui é a história do verso 8 aqui. O interessante é que o verso 4, em relação ao alimento sacrificado ao ídolo, sabemos que o ídolo não significa nada porque só existe um Deus e sabemos que é o Deus de Israel. E o interessante é que no verso 5 ele fala: pois mesmo que haja os chamados deuses, quer no céu, quer na terra, e aqui ele coloca, entre parênteses, como de fato há muitos deuses, ele coloca aspas aqui, e muitos senhores. Aqui ele faz uma referência, podemos dizer, aos deuses e senhores, como a ganância, a riqueza, um cantor, uma cantora, entre outras coisas, um objeto, outra pessoa. Então, muitas pessoas naquele tempo tinham uma adoração a ídolos, outros deuses extremamente grandes. E essas carnes eram postas à feira para as pessoas realmente comprarem e comerem mesmo. Pois é, e isso afetava os irmãos, porque algumas pessoas compravam essas carnes e comiam, outras não. Então aqui é onde agora a gente entra a questão do bom senso, como lidar com essa situação. Então alguns irmãos podem se escandalizar. Paulo estava dizendo, que alguns irmãos não aceitavam, se escandalizavam. Por exemplo, chegava lá, essa pessoa que frequentava a igreja, era cristão, aí disse: eita, olha lá, está comendo a carne que é oferecida a ídolo, isso, aquilo, outro. Então vamos entender uma coisa. Paulo disse que o ídolo significa alguma coisa? Não significa nada, tá? Mas vamos terminar aqui a leitura, aí a gente vai entrar com mais detalhes em relação a isso, tá? No versículo 8. A comida, porém, não nos torna aceitáveis diante de Deus. Não seremos piores se não comermos, nem melhores se comermos. Contudo, tenham cuidado para que o exercício da liberdade de vocês não se torne uma pedra de tropeço para os fracos. Pois, se alguém quem tem a consciência fraca vir você, que tem esse conhecimento, comer num templo de ídolos, não será induzido a comer do qual foi sacrificado a ídolos? Assim, esse irmão fraco, por quem Cristo morreu, é destruído por causa do conhecimento que você tem. Quando você peca contra seus irmãos dessa maneira, ferindo a consciência fraca deles, peca contra Cristo. Portanto, se aquilo que eu como leva o meu irmão a pecar, nunca mais comerei carne, para não fazer meu irmão tropeçar. Paulo está dizendo, olha, versículo 8, a comida, porém, não quer dizer que vai nos tornar mais aceitáveis diante de Deus. Um exemplo, não quer dizer que eu, por ser vegetariana, vou ser salva e você que come carne vai estar perdido. Não é isso que Paulo está dizendo e nem é isso que Deus está dizendo. Porque nós somos salvos unicamente pela graça de Jesus. Então ele já está dizendo um ponto importante. Você tem um estilo de vida em que você é vegetariano. Outro já tem o estilo de vida em que é carnívoro. Mas o que define que vai ser salvo ou não é Cristo Jesus. E também suas atitudes. Agora, você vive um estilo de vida mais saudável em relação à alimentação? Muito bem. Mas se você ainda gosta daquela carninha assada, não quer dizer que você também esteja perdido, tá bom? Então, Paulo ele diz, a comida não é que vai tornar você aceitável diante de Deus. Não seremos nem piores se nem comermos e nem melhores se comermos. Tá? Estamos todos no mesmo barco. Precisamos da graça de Deus. Então, o que Paulo quer dizer? Que quando a gente tem um estilo de vida, que muitos é recomendado por Deus, mas ele quer dizer que você não deve frisar somente nisso, que é isso que vai te salvar. Não é. Quem te salva é Cristo Jesus. Não é porque você come carne, o outro não come. Não é porque você toma café que o outro não toma. Que você toma refrigerante. Não é isso. A gente não deve se deter a isso. É um fato isolado, tá bom? Mas ele disse que a gente deve ter cuidado
para que a gente não use dessa liberdade, que a gente faça aí uma pessoa se tornar perdida, ou então fazer com que ela seja assim, que nós sejamos pedra de tropeço para os fracos. Vou dar um exemplo bem claro aqui para você ficar mais por dentro, para você entender direitinho. Paulo está dizendo o seguinte, olha, ele pode dizer para mim assim, Leila, você não come carne. Agora, você não deve se achar melhor do que qualquer pessoa porque você não come carne, porque você é vegetariano. E também você não deve sair por aí dizendo, olha, você vai ser perdido porque você deixou de comer carne. Aquela pessoa, às vezes, só viveu nessa doutrina, nesse conhecimento, que não tem problema comer carne. Mas não cabe a mim ficar julgando, ficar espalhando a notícia de que ela vai se perder porque ela não come carne. Então, é isso que ele está dizendo aqui, ó. Tenha cuidado com o conhecimento que você tem para não fazer com que aquela pessoa que tem menos entendimento, ela se escandalize. Então, o que eu devo fazer? Amar essa pessoa, respeitar o que ela quer. Se ela quer comer carne, respeito e pronto, tá? Então, é isso que Paulo está dizendo, que eu não devo servir e nem você deve servir de pedra de tropeço para ninguém. E o interessante é, eu meditando aqui, pensando no verso 9, né? Tenha cuidado com o exercício da liberdade. Deus nos deu um livre-arbítrio, mas eu pego esse livre-arbítrio e faço pedra de tropeço para os fracos. Fracos no sentido daqueles que ainda estão começando a caminhada no caminho cristão. E aí vem o verso 11 e verso 12, olha... Você que tem esse irmão fraco, porque em Cristo morreu, é destruído por causa desse conhecimento que você tem. Então, ó, o verso, encaixando tudo aqui, o verso 8 fala que a comida não torna aceitável quem não come diante de Deus. Porque uma pessoa que está usando gravata é mais cristão do que uma que não está usando gravata? Não. Uma pessoa que está de terno, todo certinho, com a roupa toda bonita, quer dizer mais cristão do que a que não está usando? Não, porque muitas vezes as pessoas usam da intenção de achar que está pregando o evangelho, por isso que tem que diz o verso 9, né? Tenham cuidado. Então digamos, olha, que tem um vizinho que ele está recebendo estudo bíblico, não conhece nada de Deus, mas está conhecendo de Deus, está recebendo estudo bíblico. Aí chega outro irmão e fala, você está recebendo estudo daquele irmão, não recebe dele, ele só fala coisa errada e tal. Aí essa pessoa que está começando a caminhar no caminho do Senhor, pensa, eu estou começando a aprender Deus, e vem esse rapaz dizendo que eu estou recebendo estudo bíblico e não estou no caminho certo, o que eu vou fazer? Então vou abandonar tudo. Muitas vezes as pessoas são assim. Tem pessoas que ainda estão começando a caminhada cristã e vê alguém e derruba tudo isso, né? Derruba tudo que o irmão aprendeu. Aí o verso 12 fala, fazer isso é pecar contra Cristo. Isso aqui é direto no verso 12. Peca contra Cristo, aquele que fere a consciência daqueles outros. E até porque tem pessoas que estão começando a aprender. Então a gente não pode, por exemplo, colocar um prato de arroz e feijão e carne para um bebê de 6 meses. Então a gente tem que respeitar isso aí. Cada tempo, cada momento, a cada passo de cada vez. Então a criança pequenininha, ela vai ser amamentada com alimentos líquidos. Mais para frente, quando ela começar então a caminhar, já ter seus 2 anos, um pouquinho, aí introduz então outro tipo de alimento. Então é isso que Paulo está dizendo. Tem pessoas que estão aprendendo agora, então estão começando a conhecer a Jesus agora. Então nem eu e nem você tem o direito de chegar e dizer para essa pessoa, se você não fizer isso, isso e isso, pronto, você vai ser excomungado da igreja, você vai ser expulso da igreja. Não. Paulo está dizendo aqui que não existe essa questão do certo ou errado, mas é que se você faz com que algo aconteça para aquele irmão se perder, ou então ele abandonar a fé porque o conhecimento que ele tem é pouco, você está pecando. Nós temos que respeitar, às vezes, a crença de cada um, e tudo vai se encaixando no devido tempo. E a gente tem que respeitar isso.
Por isso que Paulo disse no versículo 13, que se aquilo que você faz leva o seu irmão a pecar, então é melhor o que você fazer, não fazer isso de novo para não fazer o outro irmão pecar. Estão entendendo? De que nem eu e nem você temos o direito de fazer qualquer tipo de coisa que vá fazer o outro pecar ou tomar uma atitude errada. Queridos, nós de uma certa forma somos responsáveis pelos outros, pelo próximo, pelo da nossa casa. Nós somos representantes de Deus. Quando você, por exemplo, trabalha numa empresa, você vai representar essa empresa. E quando você representa essa empresa, você tem que vestir a camisa, apresentar o produto de forma mais sucinta possível, para que aquela pessoa goste do produto, goste da empresa, goste do dono da empresa. Essa pessoa trabalha bem. Nós somos representantes de Cristo. Devemos levar o Evangelho da maneira como ele é. Não cabe a nós ficar condenando ninguém pelo fato de que ela já teve uma vida ou pelo pouco conhecimento que ela tem. Ela vai aprender. Hoje, por exemplo, você que não sabia que não deve ter imagem de escultura, porque é um dos mandamentos de Deus, confira lá em Êxodo capítulo 20, que lá Deus diz: não farás para ti imagem de escultura, nem adorarás, nem prestará culto. É isso que Deus está falando. Não sou eu só estou repetindo o que Deus mandou dizer. Mas não se preocupe que se um dia eu estiver na casa de alguém que tem imagem de escultura, vou respeitar com todo amor e carinho, porque é o conhecimento que você tem. Mas também eu não posso usar dessa liberdade para lhe condenar, então simplesmente chegar na casa de alguém que tem imagem lá na parede, eu chegar, tirar e quebrar. Não posso fazer isso. A gente tem que respeitar e amar as pessoas. Porque aí, mesmo que eu diga a verdade, que a Bíblia diz que não deve ter imagem de escultura, a pessoa por si só deve aceitar. Mas não por imposição, mas por amor. Então é isso que Paulo está dizendo. Se você é chamado por Deus, você deve fazer o possível para não fazer tropeçar ou escandalizar alguém que está aberto ao Evangelho. Pelo contrário, você deve amar, respeitar e ensinar essa pessoa. E se o que você fizer, de algum modo, fizer o seu irmão, o seu próximo pecar, então pare de fazer. Inclusive, nosso irmão Ivanildo, ele está dando estudo bíblico para muitas pessoas no Facebook, Instagram, pessoalmente. Que Deus te abençoe, Ivanildo. A todas as pessoas que estão recebendo estudo bíblico, que você continue a estudar a palavra de Deus e não deixe que ninguém desvirtue você desse caminho de Deus. Então, veja só, lá no canal do YouTube, Novo Tempo Santa Cruz, você pode acessar lá, tem um programa anterior, você vai ver o nome do livro e o capítulo, tem lá Romanos 14. Escuta lá depois esse programa, você vai ver que lá a gente falou que no verso, deixa eu me ver aqui, 19 diz o seguinte, por isso esforcemo-nos em promover tudo quanto conduz à paz e à edificação mútua. Então, se eu tenho que promover a paz, eu tenho que edificar o meu irmão, e eu chego e falo que o que ele está recebendo estudo bíblico é errado, eu não estou fazendo edificação mútua, estou quebrando ele, estou pecando contra Cristo. Então, esse é o princípio, que a gente cresça em Cristo unidos. E mais uma coisa também, para fechar aqui, podemos perceber que a gente falou num tópico, num assunto sobre casamento. Então você, irmã, que tem um marido que tem alguma coisa que não gosta, tem algum problema, alguma coisa, mande uma pergunta para a gente lá no WhatsApp, para a gente responder, tirar as suas dúvidas. Você que tem uma esposa que está passando por algum problema de casamento, manda uma mensagem para a gente pode te dar conselhos, pode te ajudar. O WhatsApp lá do canal Novo Tempo está para isso, para a gente te ajudar e manter unido. Então, veja como o canal também no Novo Tempo, Santa Cruz, WhatsApp e tudo mais, como uma forma de chegar mais perto de Deus e não desvirtuar.
Jesus mesmo disse, né, Evandro? Quem não ajuda, espalha. Então nós devemos aí mais que ajuntar do que espalhar. Se for para espalhar, é espalhar a mensagem de esperança, a mensagem de salvação, espalhar a verdade. Caro ouvinte, que Deus abençoe você, a sua família. Tá com alguma dúvida? Esse assunto não ficou muito claro para você? Entre em contato com a gente e nós estamos aqui para lhe ajudar, lhe ouvir, tá bom? Chegamos aos momentos finais do nosso programa. Foi muito bom. Próxima semana nós entraremos no capítulo 9, mas enquanto esse dia não chega, vamos ouvir uma música e um breve resumo do que o pastor Adolfo Soares falou sobre 1 Coríntios capítulo 8. E logo em seguida a gente volta para orar por você. Voltamos já. Cultura FM. Tem coisa melhor? Todas as sextas-feiras, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, das 17 às 18 horas, traz para você o programa A Voz da Profecia.
um programa de fé e esperança que anuncia a volta de Jesus. Breve Jesus voltará. Antes de entrar en el tema del alimento sacrificado a los ídolos, el apóstol Pablo establece un principio esencial. El saber llena a la persona de orgullo, pero el amor nos hace progresar en la fe. Pablo condena el orgullo por el conocimiento intelectual, que lleva al desprecio y a la negligencia por los menos instruidos. La persona orgullosa por su conocimiento, a punto de despreciar a los demás e ignorar sus necesidades, esa persona orgullosa por su conocimiento demuestra que aún no ha aprendido el principio del verdadero conocimiento. ¿Y cuál es ese principio? El que es verdaderamente instruido es humilde, sencillo y se preocupa por los demás. No es orgulloso, no considera la felicidad de los demás como algo sin valor, como algo sin importancia. Al decir esto, Pablo está afirmando que el tema del alimento sacrificado a los ídolos no se resolverá por el mero conocimiento, por la mera información, sino por el amor al prójimo. Sucede que el verdadero cristiano sabe que el ídolo no es nada, no tiene ningún poder, pero algunas personas encuentran difícil entender y vivir eso. Para algunos es difícil abandonar de inmediato las supersticiones y costumbres antiguas. Por eso, dice el apóstol Pablo, es necesario tener amor, paciencia, bondad con esas personas. En este sentido, hay que cuidar para que la conducta de algunos que juzgan comprender el asunto no lleve a otros con menos entendimiento a una conducta equivocada. Este es un principio general del comportamiento cristiano, una regla áurea, incluso en casos de poca importancia. Recuerde, mi amigo, mi amiga, el hermano débil es aquel a quien más se debe tratar con paciencia y tolerancia. Y recuerda también, Cristo murió por los fuertes y por los débiles. Por eso, no se debe hacer nada que haga infructuoso el sacrificio de Cristo por una persona. Otra cosa importante, hay una idea engañosa de que toda persona tiene el derecho de hacer lo que desee sin considerar el efecto de eso sobre otras personas, siempre que no haga nada contrario a la ley. Amigos, hermanos, no podemos pensar así. Aquel que tiene el amor de Jesucristo en su corazón no desea usar la libertad de forma que sus hermanos se desvíen del camino correcto. Por el contrario, se siente feliz de abstenerse de privilegios y placeres si con eso puede evitar que alguien se desanime. Esto significa, amigos, usar el conocimiento con amor, el amor que nace del corazón de Dios. Que el Senhor te bendiga en este día. Muito bem, caro ouvinte, como foi bom o programa de hoje, foi bem explicativo, mas como a gente estudou, tem aqueles que podem não entender muito bem, mas nós estamos aqui com todo amor e carinho para lhe ajudar a compreender a vontade de Deus na sua vida. Então entre em contato conosco lá pelo canal do YouTube Novo Tempo Santa Cruz, tem o nosso contato lá. Fale conosco, nós estamos aqui ansiosos para receber uma mensagem sua, para esclarecer uma dúvida, para pedir uma música, para pedir um alô, mandar um abraço para alguém. Estamos aqui para lhe ouvir, mas acima de tudo estamos aqui para orar por você, para lhe ajudar a descobrir a vontade de Deus. E quando essa vontade é descoberta, que você pratique na sua vida, porque Deus tem bênçãos sem medidas para você. Deus tem planos incríveis para você,
para sua família. Agora, para esses planos se cumprirem, você precisa permitir que Jesus entre na sua vida. Ame, obedeça a Deus em tudo que Ele mandar, que com certeza Deus vai cumprir esses planos na sua vida. Que Deus te ajude, que Deus te abençoe, que tudo que nós falamos aqui fique gravado no seu coração, fique gravado na sua mente, e que próximo programa, quando nós estivermos aqui, nós também estaremos para lhe ouvir. Então, fale conosco, porque Deus está falando com você. Aceite-o enquanto é tempo. Busque o Senhor enquanto se pode achar, porque logo, logo Deus vai mandar Jesus voltar. E esse tempo nós estamos vendo que está cada vez mais se estreitando. Nosso tempo, caro ouvinte, está terminando. A Bíblia diz que Satanás tem pressa, que Satanás está irado, que resta pouco tempo para ele. Mas eu digo uma coisa para você, você também não acha que resta pouco tempo para nós? Resta pouco tempo para você? Então aceite esse Jesus, que logo, logo, quando ele vier, ele vai vir lhe buscar para te salvar e tirar dessa terra, desse mundo doente de pecado. E imagine viver para sempre. Que Deus abençoe você, abençoe sua família, abençoe seus familiares, abençoe seu trabalho, sua mente. E saiba que nós estamos aqui para lhe ouvir. Desejo um ótimo final de semana, um excelente final de tarde e um sábado feliz na companhia de Jesus. Que Deus te abençoe. Até o próximo programa, se assim Ele permitir. Bom, irmãos, ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, não tema, pois Deus é com cada um de vocês. Então finalizo dizendo lá de 1 Coríntios capítulo 7, verso 19, porque o que importa é obedecer aos mandamentos de Deus, porque fomos comprados por alto preço, irmão, que é o sangue de Jesus Cristo. Por isso estamos aqui para te dizer para buscar a Cristo, não se afastar de Cristo e estar sempre perto de Cristo, para logo voltar para o céu com o nosso Cristo. Amém? Então vamos juntos fazer uma oração. Querido Deus, maravilhoso Pai, obrigado por esse estudo, por essa palavra. Te peço, Pai, que abençoe essa casa, essa família que está orando junto comigo. Que não falte o alimento de cada dia, mas que também não falte o alimento, o pão da vida que é Jesus Cristo. Peço, Pai, que abençoe essa cidade, os prefeitos, vereadores, bombeiros, médicos, enfim, Pai. Todas as autoridades dessa cidade sejam guiadas por Ti, Pai, para cuidar melhor dessa cidade. Abençoe cada igreja, cada pessoa, cada lar. Te suplicamos pelo nome de Jesus. Amém.